Eu sou José Carlos Freitas Morna, nasci em Coimbra, agora vivo em Leiria já há uns anos, bastantes, desde 1970, e sou advogado. E vem falar-nos principalmente da experiência do seu pai e do Não, seu sim, tio. do meu tio essencialmente, do Álvaro Morna. Em que ano é que José nasceu? Eu, em 1958, um ano marcante na nossa vida política, como sabe, as eleições de Humberto Delgado. E o seu pai e o seu tio nasceram em que altura? O meu pai em 33 e o meu tio em 1940. E começando pelo José, nasceu em 58, não é? Sim, Onde? em Coimbra. Em Coimbra mesmo? Sim. Viveu sempre em Coimbra? Não, eu vivi em Coimbra até 61, 62. O meu pai, nessa altura, ainda era estudante e a minha mãe era professora primária. Casaram, portanto, o meu pai ainda estudava, eu nasci, o meu pai vivia em Coimbra, era estudante de Direito. E depois, em 1960, foi pela segunda vez mobilizado para a tropa, fez tropa no Regimento de Infantaria de Caldas da Rainha, o R5, e depois daí, de sair da tropa, iniciou uma vida de magistrado judicial. Foi delegado procurador da República, a primeira comarca foi a Sertã, onde eu vivi. Quer dizer, depois acompanhei o meu pai na sua vida profissional. E quando é que vem para... Em 70, em 1970. E os seus pais eram de onde? Estavam em Coimbra a estudar, mas de onde é que eram originalmente? O meu pai tinha nascido no Porto, mas a família do meu pai materna era oriunda do Alentejo, do Alto Alentejo, e a família paterna da Madeira. Minha mãe, Beira Alta e Coimbra. Quer dizer, tinham origens regionais diversas e os meus pais encontraram-se de facto em Coimbra. Não se conheceram em Coimbra, conheceram-se na Figueira da Foz, em férias. Depois casaram em Coimbra e viveram em Coimbra as pensões casados. E a sua mãe era de onde, portanto? Minha mãe era de Coimbra. Coimbra mesmo. Portanto, viveu em vários zonas, sítios. sempre em zonas urbanas, sempre na cidade? Não, no início foi, como eu disse, na Sertã, depois minha mãe está da Beira, depois Coimbra, Sertã, Caldas da Rainha, também estive nas Caldas da Rainha, em 61, 62, quando o meu pai estava na tropa, lá. Depois Sertã, Moimenta da Beira, que são vilas, depois Macau e depois Cabo Verde, São Vicente, depois Leiria. Relativamente à sua formação escolar, como é que foi, ainda por cima, Eu, por todos esses pois, estudos? iniciei a minha educação primária em Moimenta da Beira, depois concluí a escola primária em Macau e depois fiz o primeiro ano do ciclo preparatório em Cabo Verde. E depois em Leiria, todo o resto. Depois em Coimbra, depois o curso de Direito. Estudou também Direito? Direito, sou advogado, sim. E do que se lembra da escola, nestas várias realidades, enquanto Sim. foi cá em Portugal, como é que era uma Olha, dia de rotina na escola? Lembro perfeitamente. Eu iniciei a escola primária cá em Portugal, em Moimenta da Beira, e estive lá 3 meses. A rotina da escola era ter aulas naquilo que se chamava horário normal, quer dizer, eram aulas de manhã e aulas à tarde, numa turma só de rapazes. A escola estava em obras, tínhamos aulas na Câmara, numa dependência da Câmara Municipal, no edifício da Câmara Municipal, e o que era tradicional na altura era nós termos uma lousa, um ponteiro, tínhamos também um estojo, aquele que se chama o estojo era em madeira, onde guardávamos o lápis e o ponteiro, uma borracha, uma afiadeira, e na escola, pouco mais me recorda para além disso, para além das aulas, normal, era um professor, um sexo masculino, tínhamos o recreio em que jogávamos ao peão. E depois tive um grande contraste quando fui para Macau. Nós chegámos a Macau no Natal, nas férias de Natal de 65, e eu fui frequentar o ensino básico, e o grande contraste foi na grande diferença tecnológica, digamos assim, entre aquilo que eram os nossos utensílios de trabalho, cá em Portugal, no continente, e lá em Macau.
Por exemplo, nós em Macau não tínhamos ponteiros nem lousas, escrevíamos com tinta permanente, canetas de tinta permanente, tínhamos cadernos, tínhamos uma panóplia de instrumentos de estudo que não tínhamos cá. E as nossas brincadeiras também eram completamente diferentes. Enquanto cá o que se brincava era o peão e ao arco, em Macau tínhamos outras atividades. Quer dizer, era uma sociedade completamente diferente, apesar de ser uma província, digamos, ultramarina, como era, mas ela tinha um nível de vida e um nível de acesso a bens de consumo completamente distintos do que havia aqui no Portugal continental. Depois fui para Cabo Verde, o meu pai foi colocado lá, em Cabo Verde, em São Vicente. Em São Vicente encontrei uma realidade escolar, porque frequentei aí em Cabo Verde, frequentei uma escola pública oficial, inventei uma nova realidade, que era a de eu ser o único branco da escola, e ser o único que ia calçado para a escola, e os meus colegas da escola primária não terem para escrever, em vez não escreviam, tínhamos lápis, como é óbvio, e tínhamos lapiseiras Bic. Simplesmente eles não tinham a lapiseira completa, porque se vendia a lapiseira a carga e o invólucro de plástico que nós agarramos, mas que se vendia separadamente. Cada lapiseira, eu recordo-me perfeitamente, custava 2,50 escudos. A lapiseira custava, o plástico, digamos, custava 1,50 € e o que tinha a tinta e a ponteira, um escudo. E era isso que os meus colegas compravam, quando não tinham condições económicas para poderem comprar a lapiseira inteira, que era uma coisa que para mim de facto me chocava e que não via essa realidade quando depois viemos para Portugal, em que eu já vim frequentar o final do primeiro ano do ciclo preparatório, em que nós nas papelarias já não havia lousas, nesses 4 anos em que eu não estive cá, já não havia essa lousa, já não havia os tais tojos de madeira onde nós guardávamos os lápis e as borrachas e as canetas, mas já havia lapiseiras Bic com que escrevíamos, mas era uma lapiseira inteira. Em que ano é que regressa? Regressei em 70, em maio de 70. Quantos anos é que teria nessa Tinha 11 anos. E como é que foi esta experiência de contraste quando regressa a Portugal? Como é que foi esta nova adaptação no regresso a Portugal? A adaptação foi fácil, digamos assim. Não foi fácil, muito, pese embora tenha ficado sempre na minha memória os tempos passados, quer em Macau, quer em Cabo Verde, porque foram momentos, de facto, gratificantes para a minha experiência pessoal. Aqui, no fundo, a minha adaptação aqui ao Portugal continental foi fácil, muito embora eu tivesse sempre, e uma das razões pelas quais eu escolhi Direito, era que eu tinha a perspectiva de um dia poder não ficar limitado a este país e poder sair, porque este país para mim estava muito espartilhado, era muito pequeno para a minha consciência e para as minhas ambições. Que memórias então é que tem, ainda antes de passarmos para o testemunho do seu tio e do seu pai, desta vida antes do 25 de Abril? Olha, as memórias que tenho são muito influenciadas pelo aquilo que eu vivi em termos familiares, em casa, digamos assim. Nós, em casa, eu nasci no seio de uma família muito politizada, muito interessada nas questões da vida política. Esses temas não eram tabus em minha casa. Recordo-me que com 9, 10 anos, os meus pais e os amigos dos meus pais falavam-se abertamente em casa e contavam-me e explicavam-me o que é que acontecia em termos de realidade de política, da repressão vivida, da essência de uma polícia política que perseguia pessoas, que torturava pessoas, que eu não podia manifestar opiniões para além da casa, do ambiente familiar, que nunca podia revelar conversas de adultos que eu visse, que tinha que ser discreto nos meus contactos com pessoas, que deveria, de certa forma, estar sempre prevenido relativamente à abordagem que me fossem feitas por pessoas mais velhas. Portanto, isso foi-me tudo relatado. Eu tive, a partir dos 10 anos, aliás, eu tenho e agora já começa a entrar nas minhas memórias acerca desse nível, porque eu creio que despertei de uma forma mais decisiva
ou compreendi melhor tudo aquilo que me cercava através da experiência que tive, de facto, na escola primária. Na escola primária, na cidade do Mindelo, em São Vicente. Por isso chocou-me e marcou-me, porque, como eu há pouco lhe disse, eu acabei lá a 4ª classe e na minha sala, na minha escola inteira, que tinha 4 salas, eu tinha aulas à tarde, na minha escola inteira eu era o único branco e o único que tinha sapatos. Todos os meus colegas iam descalços para a escola e todos os meus colegas tinham direito, todos não, uma fila de carteiras por dia tinha direito a uma sopa quente que era fornecida pelo Exército, um quartel que existia à frente da escola primária. Eu não compreendia a razão pela qual só parte dos meus colegas é que tinham direito a essa refeição. Não compreendia a razão pela qual os meus colegas não tinham calçado como eu. E não estava muito ainda, nem isso, não me foi transmitido pelos meus pais a razão de ser dessa realidade, mas o meu pai fez questão que eu fosse para aquela escola. Em surdina sabia que eu tinha sido criticado por isso, porque o meu pai foi para lá exercer. O meu pai era nessa altura magistrado e era o juiz da comarca. E enquanto juiz ele foi muito criticado por ter o filho na escola primária e não num colégio privado, como estavam todos os outros meninos das elites brancas da ilha. Foi criticado por isso, o meu pai não se importou. Eu andei nessa escola, como lhe disse, e a certa altura surge lá em Cabo Verde, no Mindelo, um deportado com quem o meu pai se relacionou. E em relação ao qual o meu pai não teve nenhum preconceito, nem teve nenhum pudor, nem se sentiu intimidado com o facto de o fazer frequentar a nossa casa, ainda que ele estivesse a ser vigiado pela PIDE. Eu sabia que ele era um deportado, sabia que estava em Cabo Verde por razões políticas, e nessa altura em Cabo Verde havia uma falta muito grande de géneros alimentícios. E eu tinha dificuldade em arranjar aprovisionamentos, de modo que ele passou a ir com muita frequência à nossa casa tomar as suas refeições. E no decurso destas refeições, ele um dia falou, num almoço, recordo-me, ele me falou que havia meninos como eu na escola, perguntou-me como é que era a escola, eu disse-lhe aquilo que lhe acabei de dizer, e ele então foi comigo ao meu quarto. Eu dormia lá num quarto que era, no fundo, a casa tinha 3 quartos, era uma casa de função, a casa tinha 3 quartos, e um desses quartos era digamos que o escritório estava preparado para ser o escritório do meu pai, mas onde tinha um divã onde eu dormia. E o meu pai tinha aí os livros dele, que sempre o acompanharam, quer em Macau, portanto, transportava sempre consigo os seus livros. E esse senhor foi lá à estante e já a conhecia e tirou um livro que me entregou. Disse-me, olha, vais ler este livro e depois vamos falar sobre ele. À medida que os for lendo, vamos falar sobre o livro. Eu olhei para o livro, aquele livro era um livro, os únicos livros que eu lia com 9, 10 anos eram os livros de aventuras, dos 5, dos 7, que eram os livros na altura que havia, e outros livros também desse tipo de literatura. Este livro já era um livro sério, era um livro que me intimidava, porque era um livro que não tinha gravuras, eram só palavras. O livro qual era? Era Os Esteiros, do Soeiro Pereira Gomes. O meu pai tinha uma segunda edição dos Esteiros, com desenhos do Álvaro Cunhal. Eu, de facto, não sabia quem era o Álvaro Cunhal na altura, mas li Os Esteiros, e depois das conversas que tive com esse senhor, eu apercebi-me, de facto, que havia mais, para além daquilo que eu sabia, que eram realidades sociais completamente distintas e modos de vida e de vivência completamente diferentes. Ele quis mostrar que havia crianças como eu que não tinham os privilégios que eu tinha. Eu entendi isso e percebi isso, passei a perceber isso. E passei a ter essa consciência e passei-me a interessar mais pelas coisas da vida pública, digamos assim, e a entender as razões pelas quais os meus colegas não estavam calçados como eu. E mais, devo dizer que nesse ano, 68, 69, nesse ano, o governador da província foi visitar a nossa ilha, que era São Vicente. As ruas engalanaram-se e aos miúdos foram distribuídas alpercatas para irem receber o governador, para não irem descalços. E no dia seguinte, depois da visita, essas alpercatas foram todas recolhidas e foram todas transportadas para a direção escolar, provavelmente. Que foi outra coisa também que me chocou. Eu não estive nessa recepção porque o meu pai não me deixou ir. Eu fiquei em casa recolhido
e não fui agitar a bandeirinha, que era o que no fundo era suposto os meus colegas terem feito. Eu não fui. Em Portugal, quando nós regressamos, é claro que a minha vida já não teve essa ambiência. Porquê? Porque depois frequentei o ciclo preparatório e depois o liceu, sempre integrado em turmas especiais, digamos assim. Turmas essas que constatavam com as outras turmas do liceu. Que turmas eram? Eram as turmas dos filhos de classe média e dos filhos de pessoas ruralizadas, porque aqui em Leiria praticamente não havia indústria, mas que eram muito inteligentes e muito bons alunos. Portanto, a minha turma era sempre uma turma de bons alunos e de filhos de classe média. É evidente que isso não me passou despercebido, essa realidade não me passou despercebido, porque me acompanhava, eu sabia, tinha consciência, e era um indivíduo que, no fundo, quer dizer, por força da vida que os meus pais me proporcionavam, tinha também a possibilidade de me deslocar ao estrangeiro com eles em férias. Quer dizer, eu tive uma vida de privilégio em relação aos meus colegas. Ninguém andava de avião, eu fartava-me de andar de avião, não é? Conhecia vários países, várias capitais, passávamos férias no estrangeiro, por razões que eu depois lhe poderei dizer. E esse deputado, não é, que introduziu esta consciência, como falava? Não era deportado, sim. Deportado. Deportado? Sim. Que era um deputado. Não, era um deportado. Estava deportado lá. Tinha sido remetido para lá por questões políticas. Lembra-se de qual era o nome? Mas não vou revelar, lembro. Pronto. Não vou revelar. Lembro perfeitamente o nome dele, claro que sim. E nessa abertura política, para a discussão política que havia na sua família, havia alguma afiliação que fosse clara dentro do espectro político em casa? Não lhe posso dizer isso, porque não era publicamente revelado. Eu não sabia. Vi mais tarde a saber que havia da parte do meu pai uma filiação no Partido Comunista Português e do meu tio a mesma coisa. Ainda antes do 25 de Abril? Ainda antes do 25 de Abril, mas coisas que eu não sabia, que não eram ditas. Quer dizer, eu sabia que havia comunistas, mas não sabia que o meu pai tinha sido, digamos... Eu não posso dizer que o meu pai fosse militante do Partido Comunista Português, mas o meu pai era próximo do Partido Comunista Português. Não é? Tinha um pseudónimo, conspirava, tinha ações subversivas, assim como o meu tio. Não é? Mas isso eram coisas que eu não sabia. Eu não sei se posso... Quer dizer, posso-me adiantar, mas eu depois poderei falar, no fundo, dessa evolução política que o meu tio teve. Mas o que eu sabia era que eram da oposição, eram contra o regime, e que não faziam segredo disso. Era uma das coisas que eu hoje me interrogo, que como é que foi possível ao meu pai, quer dizer, ser um indivíduo que nunca escondeu que era contra de facto a situação. Isso nunca escondeu. E em casa, entre os meus avós, quer dizer, também isso nunca toda a gente sabia. A gente sabia que não eram adeptos do regime, não eram afetos ao regime. E que nessas memórias do seu pai e do seu tio, como é que eles lhe relatavam a presença da polícia política? Relatavam para eu ter consciência de que não podia, de facto, eu tinha que ter cuidado naquilo que fazia, naquilo que dizia e que nunca devia revelar a ninguém as conversas que eu via em casa aos adultos. Porque havia muitos adultos sempre presentes, quer antes do 25 de Abril nas colónias, quer depois do 25 de Abril aqui em Coimbra, por exemplo, ou em Leiria, em casa dos meus avós. Recorrentemente se falava de política e contavam-me que de facto havia uma polícia repressiva que prendia e torturava as pessoas. Sabia que, e isso, quer dizer, eu não me recordo, mas eu lembro-me de se contar que o meu pai, pelo menos 2 vezes, recebeu informações de pessoas que se relacionavam com a minha mãe ou com outros familiares, de que ele estava iminente a haver
uma rusga à casa dele, e para ele se desfazer dos papéis que tinha comprometedores. Mas isso eu só venho a saber muito depois, já depois do 5 de Abril, porque nessa altura, nesses anos, eu era muito pequeno, não fazia a menor ideia. O seu pai e o seu tio alguma vez foram detidos? Não, não. Nem, o meu tio nunca teve detido, o meu pai também não. O meu pai nunca teve, e é isso, mas também não... Porquê? Porque o meu pai também, digamos assim, pelas funções que ele exercia, ele em 62 era magistrado e não podia ter uma atividade política assim muito aberta. As atividades a que ele se exercia eram mais conspirativas, digamos assim, e por força das ligações que tinha ao Partido Comunista Português, recordo-me, venho mais tarde a saber que foi contactado, no ano de 62 ou 63, foi contactado para esconder na nossa casa, na Sertã, um clandestino do Partido Comunista. E ele esteve lá em casa durante 2 ou 3 dias, sem ninguém saber. Ele ficou na garagem e estava toda a gente proibida de ir à garagem nessa altura. Eu não me recordo disso, mas é uma memória que eu tenho por ter sido relatado mais tarde. Nunca nenhum deles foi preso. O meu tio, por força das atividades a que se dedicava, e que também, tanto ele era novo, ele ingressou no Partido Comunista com 17 anos, na sequência da campanha do general Humberto Delgado, que ele foi apoiante. Ele conspirou, ele era reconhecido pela polícia pelas atividades a que se dedicava, ele era um indivíduo muito destemido e, por força disso, quando foi para a tropa, quando foi incorporado no Exército, ele foi integrado numa companhia disciplinar de Penamacor, que era uma companhia disciplinar para onde eram conduzidos, digamos assim, aquelas pessoas que tinham problemas criminais, pequena criminalidade, que eram todos lá enfiados nessa companhia disciplinar, e os chamados políticos. A companhia disciplinar de Penamacor era, no fundo, uma prisão sem grades e sem muros. Mas era, de facto, no fundo, era para tentar reeducar aquelas pessoas e, de certa forma, castigá-las por aquilo que tinham sido no passado. O meu tio, obviamente, por razões políticas. E nessa altura, ele, quando foi integrado nessa companhia, ele, por força dos regulamentos militares da época, ele era estudante universitário. Ele, por força dos regulamentos militares, ele deveria ter sido incorporado no curso dos oficiais milicianos. Mas por essas questões de ser desafeto ao regime e não o esconder, e ter ficha, portanto, na polícia, ele foi para essa companhia disciplinar. Era estudante universitário? Era em letras românicas. E que profissão é que acabou depois por... Olha, depois o meu tio, em consequência disso, depois de ter ido para essa companhia disciplinar, ele foi para lá em 62. E o que é que acontece? Acontece que essa companhia, digamos que era uma companhia de indisciplinados e de pessoas não afetas ao regime. Essa companhia, no fundo, era uma forma que o regime tinha de os controlar. De os controlar, não teve treino militar, não teve formação militar, estava ali quase como sujeito a um regime de detenção disciplinar mesmo. Essa companhia, o histórico que havia da companhia era muito mau, porque as pessoas que para lá iam, no fundo eram rebeldes, eram jovens rebeldes, e tinham tido uma má experiência desses jovens rebeldes na Índia, no Estado português da Índia. Como sabem, em 61, as tropas da União Indiana invadiram os nossos territórios, não é? E essas nossas tropas foram forçadas a resistir até ao último homem. E o governador da província, do Estado português da Índia, que era o Vassal e Silva, até foi depois castigado por isso. A partir daí, essa companhia ficou como conotada como uma companhia que não deveria participar em operações militares. O
que acontece é que com a guerra que se insurgiu em Angola, na Guiné e em Moçambique, no 61, 60, o que é que acontece? Acontece que nós temos necessidade de tropas, temos necessidade de enviar tropas e essa questão foi ultrapassada e decidiram utilizar aqueles homens da companhia disciplinar para irem para as colónias. Nessa altura, o meu tio, que estava na companhia disciplinar, foi colocado aqui no Regimento de Infantaria 7 em Leiria, com a indicação de ser mobilizado para a Guiné. E nessa altura ele coloca-se uma questão que é saber se deve ir para a Guiné ou se não deve ir para a Guiné. Ele sente que está em risco, porque se ele fosse para a Guiné não tinha treino militar, não sabia, não tinha sido ministrada nenhuma formação a esse nível. O treino que tinha foi do tempo que teve 2, 3 semanas aqui no quartel de Regimento de Infantaria 7, aqui em Leiria, e ele nessa ocasião toma a decisão de desertar, não ir para a guerra. É uma decisão difícil, é uma decisão que ele tem que tomar sozinho. Não sei se essa questão foi debatida no seio da família. O que sei é que ele foi e teve depois, no fundo, o apoio, a solidariedade de todos os seus familiares. Ele, para sair era difícil, porque, sendo ele militar, sendo ele tropa, não podia sair sem autorização. Teve de ter um salvo-conduto para passar à fronteira. E ele não o tinha, portanto, teria que ser sempre uma fuga clandestina, uma ida clandestina. E ele, para poder ser as únicas pessoas que tinham, de certa maneira, capacidade de ter esses contactos, de poder pôr uma pessoa lá fora, ou era o Partido Comunista Português, através das suas redes de canalização de políticos lá para o exterior, ou através das redes que estavam institucionalizadas de transporte de imigrantes. O meu tio colocou a questão ao Partido Comunista, nessa altura. O Partido Comunista Português comunicou-lhe que não, que no interesse do partido ele deveria ir para cumprir o seu serviço militar e eventualmente desertar com armas na província, que era Guiné, para onde eu estava mobilizado. O meu tio disse que não estava disposto a sacrificar-se pela pátria, não queria, nem pelo partido, e que a intenção dele era mesmo desertar. Assim como desertou, muito embora não tivesse recebido o apoio institucional do Partido Comunista, recebeu o apoio de militantes comunistas que lhe deram essa proteção e que lhe conseguiram colocar na fronteira, muito embora as vicissitudes da sua ida para a França, que foi o país que, no fundo, ele escolheu para se exilar, até porque comandava em Românicas, falava bem francês, ele teve grandes dificuldades em conseguir passar as fronteiras, porque foi abandonado, digamos assim, nos Pirineus pelos passadores. Ele depois consegue chegar a Paris no meio de uma aventura muito grande, porque foi preso em França e foi colocado perante o dilema de ou ser devolvido a Portugal ou a Espanha, que ele vinha de Espanha, portanto teria que ser devolvido às autoridades espanholas e depois de Espanha seria devolvido a Portugal, ou então ter que se alistar na Legião Estrangeira. O meu tio disse, ok, então alisto-me na Legião Estrangeira. Foi levado para o quartel da Legião Estrangeira em Toulouse, salvo erro. Toulouse, e aí tem uma conversa com o comandante da Legião Estrangeira em que faz apelo à sua condição de político, que fugiu de um país em que não havia liberdades, em que ele estava em risco no país onde vivia, tinha fugido de uma guerra colonial em que não queria participar e, portanto, também não estava interessado em ir para a Legião Estrangeira e que França, sendo o país das liberdades, deveria o acolher como exilado político. A verdade é que o senhor aceitou, rasgou os papéis que ele tinha assinado em como se voluntariava para ir para a Legião Estrangeira e conduziu, mandou ir para a estação, para onde ele comprou depois um bilhete para Paris e onde chegou. Em Paris, trabalhou primeiro numa fábrica de papel,
depois de trabalhar no fábrica de papel, fez uma carreira numa companhia de seguros, onde foi programador informático e depois foi jornalista, primeiro numa rádio francesa, na Rádio France Inter, onde trabalhava na secção portuguesa, e depois como jornalista na agência Lusa e do Diário Notícias, onde era correspondente em Paris do Diário Notícias. A carreira dele foi esta. O seu tio ficou depois sempre então em França? Não, isso é um dos problemas que o exílio traz. Um dos problemas que o exílio traz é, de facto, primeiro a decisão de partir, naquelas condições, em que ele é um jovem com 22 anos, em que deixa para trás a família, deixa para trás a namorada, deixa para trás toda uma vida, sabendo que vai para um país onde o futuro dele passa a ser um futuro completamente diferente daquele que ele tinha projetado. Esta ausência de futuro, ou estas saudades de um futuro que não teve, foi algo que o marcou. Porque o meu tio, depois do 25 de Abril, em 74, ele regressa no dia 1º de maio. 1º de maio. Regressou. Veio, é evidente que nós já estávamos há uns dias em liberdade, digamos assim. Ele era um desertor, tinha um mandado de captura, assegurou-se que não havia problemas, veio, e a vontade de uma pessoa que está ausente do país, tinha saudades do país, tinha nostalgia do país, é regressar. E ele, de facto, faz uma tentativa de regresso. Mas a verdade é que essa primeira tentativa não resultou, uma segunda tentativa também não resulta, e já não há uma terceira tentativa. Porquê? Porque o meu tio, a partir do momento em que tem a possibilidade de se deslocar a Portugal, em que deixa de ter a ilusão da saudade, ou a ilusão da nostalgia, ele passa a ser um desenraizado, em que ele não se sente bem em Portugal, nem se sente bem em França. Já não se sente bem em lugar nenhum, já não pertence a lugar nenhum. Então ele, o que é que faz? Volta para a França, desenvolve lá a sua carreira depois, portanto, profissional enquanto jornalista, mas vem muitas vezes a Portugal. Vem regularmente a Portugal, matar saudades, estar com os amigos, enfim, estar com a família, mas já é um indivíduo que já não pertence a lado nenhum. Já não pertence cá, nem pertence lá. No fundo é um expatriado. E nesta proximidade política, não é, que havia, e nesta efervescência política que havia também em sua casa, a nível de presenças, alguma vez teve contacto com esta realidade da prisão de alguém próximo, ou de alguém próximo do seu pai, ou de alguém próximo do seu tio, nomeadamente aqui nesta zona, não é? Esta proximidade ao Forte Peniche, havia a noção desta prisão? Havia, sim, completamente, havia sim, isso é, não, por exemplo, não sei se, por exemplo, nós temos aqui, temos aqui para Peniche, uma das vias que pode tomar para Peniche é ir pelas Caldas, pela Nazaré, depois apanhar a estrada para São Martinho do Porto, Alfeizarão, e recordar, quer dizer, Peniche, a existência de Peniche, a prisão política de Peniche foi sempre algo que estava sempre presente em nós, quer dizer, nós, uma das coisas que me faz muita impressão, hoje, mas na altura não fazia, é a circunstância, como há pouco dizia, havia algum destemor por parte das pessoas. Em casa dos meus avós, nós reuníamos-nos à mesa, muita gente, às vezes, que só de família, no seio familiar, mas cantavam-se canções, daquelas canções chamadas canções de intervenção, entre elas o hino de Peniche. E isso foi uma coisa marcante, quer dizer, eu, por um lado, diziam-me, os meus pais, tu não podes conversar com ninguém, nem podes expor aquilo que se faça cá em casa, mas também em casa não havia, da parte deles, essa inibição de cantarem e as pessoas não viam na rua, quer dizer, não havia esse risco. Pessoas próximas que tivessem sido presas, eu não me recordo-me só de colegas do meu pai, do tempo de Coimbra, mas isso são memórias já intrusas, que eu venho a ter conhecimento depois de falarem nisso. Muitas pessoas presas e pessoas também que se tiveram que exilar por questões políticas. Falou há pouco, que depois me podia explicar, destas muitas viagens de férias que eram feitas e que havia uma razão para isto, não é? Destas muitas viagens de férias. Repare, o meu tio vai para a França e nós fomos, nós regressamos
de Cabo Verde, em 70, passámos para cá, eu tive de 70 a 74, e nesses períodos fomos 3 vezes à França passar férias com ele, no mês de agosto. Ele vivia em Paris, nós vivíamos aqui em Leiria, ele descia de Paris para o sudoeste francês e nós subíamos até ao sudoeste, quer dizer, fazíamos cerca de 1000 km cada um, e passávamos lá o mês de agosto com ele. E nesse mês de agosto, com quem é que lá estava? Estava lá ele, estava outro amigo dele, que também é exilado, que é aqui de Alcobaça, que era o António Lameiras, que era um grande amigo dele, digamos que o seu melhor amigo, e passávamos lá as férias juntos, durante o mês de agosto. Durante esse mês, evidentemente que se falava abertamente também das coisas. Falava-se do país, falava-se como é que estava o país, qual era a situação, falava-se da realidade política francesa, falava-se de muita coisa que eu, quer dizer, passava despercebida, não é? E que me ia percebendo, que ia captando, com a minha curiosidade de tentar saber as coisas. Recordo-me de termos cruzado, por exemplo, com o François Mitterrand, ali na zona ao pé de Ossegor, em que disseram, olha, está ali o François Mitterrand, mas quem é o François Mitterrand? É o presidente do Partido Socialista francês. Nessa altura tinha 8, 9, 10% de votos, nessa época. E é esta a realidade que eu me recordo, me explicarem quem era, o que é que ele representava, me explicarem de outras pessoas, de outras personalidades, por exemplo, o Mário Soares, com quem o meu tio falava, e que não falava de uma forma muito abonatória com ele, dele, porque esperava mais dele do que aquilo que ele dava, isto na questão de contactos com os imigrantes portugueses. Recordo-me o tio dizer que uma vez foi convidar o Mário Soares para ir falar a uma associação de portugueses, e o Mário Soares não ter dito, não vou, o que é que eu lá vou fazer, não estou interessado. E o meu tio ficou mal impressionado com isso. E comentou isso numa dessas visitas que nós fizemos nessa estância balnear onde passávamos as férias. E tínhamos a Paris também, visitá-lo, e os meus avós iam lá todos os anos, do pai, 1 ou 2 vezes por ano. Quer dizer, havia um contacto frequente. O meu avô era funcionário público e tinha condições para poder ir à França 2 vezes por ano, 3 vezes. E ele ia estar com o filho nessas viagens, estava lá. Ou seja, o meu tio também, no fundo, apesar de estar lá, não estava totalmente isolado, porque tinha esse apoio familiar que era quase constante. E essa vivência e esta chegada a Paris é feita, ou seja, em que condições é que ele se estabelece em Paris? Ele leva algum dinheiro que os meus avós lhe deram, mas que ele o perde. Grande parte ele perde-o porque perde a sacola na travessia dos Pirineus quando é abandonado pelos passadores. E há uma coisa muito interessante que não está feita, eu penso que não está feita, que é a história da nossa imigração. Quer dizer, nossa imigração não. O percurso que os nossos imigrantes e os exilados políticos têm, mas mais os imigrantes têm para a França. Porque foram dezenas de milhares ou algumas centenas de milhares aqueles que passaram a fronteira clandestinamente. E essa passagem pelas fronteiras, a pé, nos Pirineus, é uma história dramática que não está ainda contada. Há muita gente a passar, ainda muita gente viva, que fez esse trajeto. Pelos Carreiros, pelos Pirineus, atravessar a fronteira. O meu tio chega a Paris com 2 moradas decoradas, que trazia de cá de 2 pessoas que não conhecia, mas que poderiam ser contactos, que poderiam albergar. Um deles eu tenho o nome, que é o Tomás Rato, da Marinha Grande, eram 2 militantes comunistas, o Tomás Rato tinha estado preso no Tarrafal durante cerca de 10 anos, e era aqui da Marinha Grande, era operário vidreiro, depois foi para Paris, e o meu tio tinha a direção dele e tinha a direção de um outro compatriota. Mas quando ele chega a Paris, e eles estavam alertados de que ele iria chegar, não se viera quando. Quando o meu tio chega, nem eu nem eu estou em casa. Portanto, o meu tio está 3 ou 4 dias a deambular pelas ruas de Paris, à espera que eles cheguem, porque havia ali um feriado, encostado a um fim de semana, e eles tinham-se ausentado de Paris. De modo que o meu tio anda ali uns dias, como um sem-abrigo, à espera que eles cheguem, até que chegaram. E de facto, não foi o Tomás Rato, foi o outro, que eu não sei o nome, e sei que lhe providenciou um trabalho. O primeiro trabalho que ele teve até acho que foi no mercado a ajudar os vendedores do mercado a trazerem os produtos para vender. E depois arranjou esse emprego numa fábrica de papel e viveu os primeiros tempos no Bidonville, em Nanterre. No Bidonville, durante algum tempo, até conseguir arranjar um quarto onde passou a viver.
E nesse bidonville era uma comunidade maioritariamente portuguesa? Com certeza, exatamente. Era uma maior parte maioritariamente portuguesa e havia uma rede de solidariedade que se estabeleceu entre ele e essas pessoas que lá viviam e que o albergaram e ele esteve lá durante algum tempo. Ele, quando foi para a França, nessas condições, iam mais pessoas com ele. Mais pessoas que fizeram a mesma travessia e ele depois volta a reencontrá-los, de facto, em Paris. Volta a reencontrá-los e está com eles e mantém alguns contactos com eles durante mais algum tempo. Todos eles, pessoas que foram para Paris por questões económicas, no fundo, ganhar o dinheiro que não podiam conseguir aqui em Portugal. E o seu tio depois estabelece ou cria uma família? Cria, depois com certeza sim, depois casa com uma francesa, tem filhos. E há uma coisa que depois, lá está, quer dizer, esta história, o meu tio nunca ensinou os filhos a falar português, nem tem a nacionalidade portuguesa. Todos eles, hoje em dia, todos eles adoram Portugal e vêm para Portugal praticamente. Uma delas até tem casa e passa a maior parte do tempo já agora, neste momento, em Portugal. Os outros vêm cá todos os anos também e gostam muito de cá vir, mas falam já português por força das viagens que realizam para Portugal. Mas o meu tio em casa nunca falou de Portugal, não falava português com eles, nem queria que eles, de facto, aprendessem português. Este casamento, então, ainda é anterior ao 25 de Abril? Muito anterior ao 25 de Abril. E estes filhos também? Também. E, portanto... Mas depois ele divorciou-se Não se divorciou, separou-se, veio-se a divorciar, já o meu tio faleceu em 2004, salvo erro, e a minha tia eles divorciaram-se em França, nunca fizeram o registro do divórcio em Portugal e depois é que houve necessidade de fazer, completar o processo, porque o meu tio em Portugal ainda estava solteiro. E, portanto, eu tive que fazer o registro dele como casado e depois o registar cá, converter cá, fazer, no fundo, aquilo que se chama a revisão do processo, para que ele em Portugal tivesse também divorciado. Porque ele nunca fez a declaração de casamento cá em Portugal, perante as nossas autoridades. Mas o casamento, de facto, foi anterior ao 25 de Abril e os filhos também nasceram antes do 25 de Abril. E acha que essa separação, apesar de haver essa proximidade convosco que disse, continua? Sim. Que essa separação entre a cultura portuguesa e a família que ele estabeleceu em França Sim. Vem desta relação com o Estado português na altura e desta relação com a realidade portuguesa na altura? Sim, não tenho dúvida sobre isso. Muito embora com aquela situação política, não com o nosso país. Não com o povo, não com aquilo que ele falava muito, que era São Pedro de Moel. Tinha muitas saudades de São Pedro, da areia do mar, da maresia. Sentia isso muito profundamente. E o meu pai também, quer dizer, eles habituaram-se em pequenos a passar férias em São Pedro de Moel, com os meus avós. E era essa a memória que tinham das férias de verão. E o meu tio falava muito nisso, de facto, essa memória de São Pedro, do mar de São Pedro, do peixe de São Pedro e da areia de São Pedro. Em relação à situação política, ele de facto ele conspirou lá em França. Ele, digamos assim, mas era uma militância inconsequente. Eles, em França, tinham um grupo grande de exilados e depois eu recordo-me, quer dizer, das conversas que eu via, por exemplo, ouvi falar de vários nomes, nomeadamente o Zé Mário Branco. O Zé Mário Branco ficou com uma guitarra da minha tia, da mulher do meu tio, e a minha tia nunca lhe perdoou isso, como é que ele foi capaz de ficar com a guitarra dela, porque depois precisava da guitarra para andar a cantar lá nas sessões que faziam. Mas eu recordo-me deles contarem, de meu tio falar, das reuniões que tinham nos cafés de Paris, nomeadamente no Café de Luxemburgo, ali ao pé do Jardim de Luxemburgo, em que eles discutiam a possibilidade de haver uma revolução em Portugal, de eles criarem uma revolução, de invadirem Portugal, no fundo, de fazerem cá uma guerra de guerrilha semelhante àquela que em Cuba o Che Guevara tinha feito. Quer dizer, tinham esta ilusão, este romantismo de poderem fazer isso. Quer dizer, era no fundo uma atividade inconsequente que só despertava na altura das campanhas eleitorais para a Assembleia Nacional, em que eles depois se organizavam e faziam proclamações para distribuir pelos imigrantes e para mandar para Portugal, para as moradas que conseguiam, mandavam muitas cartas para cá, para apelar às pessoas, para chamar a atenção, no fundo, para a situação política que se vivia. Eu recordo-me disso. Era uma atividade inconsequente e muito ligada, segundo aquilo que eu me apercebi e que via,
muito ligada já não ao Partido Comunista Português, não à linha política seguida pelo Partido Comunista, mas à extrema-esquerda. Recordo-me perfeitamente que quando nós passámos para Paris quando viemos de Macau. E nós viemos de Macau em 68, em plena Revolução Cultural. E eu assisti em Macau a esses episódios todos da Revolução Cultural, porque em Macau, apesar de ser um território de administração portuguesa, a realidade vivida lá era muito diferente do resto das nossas províncias ultramarinas, como na altura se chamavam. Porque em Macau nós convivíamos com uma atividade do Partido Comunista Chinês aberta. E assim como havia uma atividade aberta do partido do Kuomintang, que era o partido de filiação nacionalista filiado ao regime de Taiwan, a Formosa, a Ilha Formosa, como na altura se dizia, agora Taiwan. Havia a convivência dessas comunidades, a comunidade tanto que no fundo era tributária do Partido Comunista Chinês, a comunidade que era tributária da China nacionalista, que estava refugiada em Taiwan, e a comunidade portuguesa, constituída por cerca de 7 mil pessoas no máximo, numa população de 300 mil pessoas na altura. E eu vivi a Revolução Cultural e sabia o que era a Revolução Cultural e sabia o que era o Livro Vermelho, sabia o que era o Mao Tse-tung e sabia tudo o que isso representava. E quando cheguei a Paris, à casa do meu tio, eu deparei-me com essa parafernália toda da simbologia maoísta. E aquilo fez-me alguma confusão, porque, no fundo, para mim, aquela realidade social desta tendência maoísta não era bem aquela que eu julgava que seria a mais adequada, porque os relatos que me chegavam, quer do que se vivia em Macau, que eu via, quer do que eu sabia do que acontecia na China popular, não era muito atrativo. E para mim aquilo deixava-me alguma desconfiança essa realidade do comunismo chinês. Eu reparo-me com o meu tio maoísta, aquilo foi para mim um choque, digamos assim. Foi um choque de tal ordem que questionei de facto o meu pai e o meu tio acerca disso e percebi que o meu pai e o meu tio não se entendiam em relação a isso. Eu recordo-me até que o meu tio, como nós tínhamos vindo de Macau, o meu tio até organizou uma sessão com os exilados que ele conhecia em França, para o meu pai ir falar sobre a experiência que tinha sobre essa realidade que tinha vivido lá. E, de facto, essa reunião não foi pacífica, porque, de facto, aquilo que o meu pai lhes foi dizer não era aquilo que eles queriam ouvir. E, portanto, houve esse choque de ideias, que evidentemente que não perturbou as relações de amizade que tinham uns e outros, mas, de certa forma, o meu pai não alinhava politicamente, nessa altura, com aquilo que o meu tio defendia. Mais tarde, depois do 25 de Abril, o meu tio, abandonou esses ideais do maoísmo e regressou, acantonou-se a uma filiação que durou muito pouco tempo no MDP-CDE, que foi um partido que ainda concorreu a várias eleições legislativas em Portugal e que está coligado com o PCP numa aliança política, que primeiro a APU e depois a FEPU, a APU-CDU, mas depois também o meu tio desencantou-se com a sociedade, com a democracia que nós construímos. O meu tio era um indivíduo muito liberal, um indivíduo que prezava muito a liberdade e achava que a democracia tinha sido conquistada, tinha sido muito importante, mas não era aquela a democracia pela qual tinha lutado. No próprio dia, não é, do 25 de abril de 74, como é que se lembra de... Que memórias é que tem desse dia? Olha, antes do 25 de abril houve 16 de março. E eu no 16 de março, eu sou acordado por uma irmã do meu pai a telefonar lá para casa, a dizer-nos que estava tropa na rua, em Lisboa. Lisboa estava com tropas na rua, que havia uma revolução. Aquilo criou em mim uma grande expectativa. E fiquei alvoroçado. E o que acontece é que esse golpe das Caldas abortou. Não houve nada. Foi uma decepção. Não ter havido nada para mim. Não se comentou, não se falou, não falámos entre nós. Quer dizer, não houve ali muito mais diálogo. Quer dizer, foi mais uma aventura, como tinha acontecido em 61, no golpe de Beja, do quartel de Beja. O meu pai, nessa altura, estava nas Caldas da Rainha, no quartel de Beja. Quando foi o assalto ao quartel, o meu pai estava nas Caldas.
na tropa. E sei, a posteriori, que o meu pai passou alguém pelo quartel e avisou o meu pai que alguma coisa estava a preparar, para ele estar com atenção, estar preparado, que alguma coisa iria acontecer. No dia, nessa mesma passagem de ano, mas o meu pai não acreditou. Era mais uma promessa, era mais uma daquelas, enfim, uma intentona que poderia existir, mas não achou possível. E o que é que fez? Nesse dia, 31 de dezembro, na passagem do ano, o meu pai estava de oficial de dia e fez uma coisa que não se pode fazer, que é levar a mulher e o filho, que era eu, para o quartel, passar o ano. De modo que, nessa madrugada, recebe uma comunicação a dizer para colocar o quartel de prevenção, que é, no fundo, pôr tudo em alerta, fechar o quartel e estar preparado para alguma eventualidade para sair, ter de sair com as tropas disponíveis. É claro que a primeira coisa que o meu pai faz é levar a minha mãe e a mim a casa para ir, porque não podíamos lá estar. Se alguém soubesse, se o comandante soubesse que aquele oficial dia tinha lá a mulher e o filho, aquilo era um problema muito grande. O meu pai que estava habituado a estas coisas, e nós, este 16 de março foi mais um episódio que nos defraudou, no fundo, as nossas esperanças, a nossa expectativa que nós tínhamos da mudança do regime. O 25 de Abril acontece novamente a mesma coisa. Eu andava no 5º ano do liceu e tinha aulas às 8h30 da manhã. Nesse dia, eu sabia que a primeira aula do dia não íamos ter essa primeira aula, porque a professora ia faltar e tinha avisado que faltava. De modo que eu só iria entrar às 9h30. E como eu morava a 7 minutos do liceu, aproveitei para dormir mais um bocadinho e disse, não vou a esta aula, não vou para o liceu, fico aqui. Fico em casa mais um bocadinho na cama. E lá veio outra vez o telefonema da minha tia a dizer, há tropas na rua. Eu, tropas na rua? Tropas de Lisboa, está cheio de tropas, não sei. Bem, eu fiquei naquela e tropas, se há alguma coisa, rádio, televisão, e de facto confirmei que havia qualquer coisa que estava a passar em Lisboa. Fui para o liceu. E porquê que eu fui para o liceu? Fui para o liceu porque eu ia ter uma aula com uma professora que eu sabia que ela não era afeta ao regime. E ela podia ter alguma informação que me pudesse ser dada. De modo que eu fui correr para o liceu a esperar ter essa aula com essa senhora, que era a minha professora de inglês. E o que acontece é que vamos para a sala, colegas meus que tinham ido mais cedo que eu viram passar tropas que vinham da Figueira da Foz para Lisboa. Eu não sabia, que estava em casa ainda. Fomos para essa aula e a nossa professora, nós perguntávamos o que é que está a acontecer, e a professora dizia, é preciso ter calma, não há informação, isto pode ser um golpe dos ultras, ou pode ser de facto um golpe dos soldados progressistas. Não sabemos ainda o que é. Não tenho informação, não sei, mas vocês vão para casa e ouçam a BBC. Procurem a BBC e ouçam a BBC, que é uma fonte que vos pode ser fidedigna acerca do que está a acontecer em Portugal. E assim fiz, eu fui logo a correr para casa. Tínhamos um rádio de ondas médias, onde eu sintonizei a BBC para ouvir alguma coisa, mas também confesso-lhe que não ouvi rigorosamente nenhuma notícia. Só durante a tarde e através da televisão, que depois passámos a acompanhar a televisão, que estava a dar em direto os comunicados e as imagens do cerco do quartel do Quaramo, é que nós nos fomos apercebendo de que de facto aquilo era de facto uma coisa que já era inevitável e que a liberdade estava alcançada. E além dessa memória, dessas movimentações que os colegas viram, não é? Em Leiria, testemunhou mais movimentações militares nesse dia? Nesse dia não. No dia 1º de maio foi o primeiro dia em que se organizou uma grande manifestação de apoio ao 25 de Abril, digamos assim, mas eu não desisti porque não estava cá. Fui esperar o meu tio em Lisboa, que veio nesse dia do exílio. E quando foram a Lisboa, estiveram depois na manifestação? Não estive na manifestação do 1º de maio. Fomos buscar ao aeroporto. Antes do aeroporto, ainda me lembro de estar no Rossio, onde havia uma manifestação paralela do MRPP. E lembro-me da minha tia ter infiltrado, digamos assim, na manifestação do MRPP e ter gritado aquela palavra de ordem que toda a gente gritava, que era o povo unido jamais será vencido.
e foi afastada por militantes da MRPP a dizer não pode dizer isto não é que o povo unido não, isto aqui é a classe operária e os trabalhadores rurais é que não são o povo, que são o povo, e quando está a dizer o povo unido, está-se a referir a todo o povo em geral e não pode ser. E a minha tia ficou assim a olhar para eles, com cara de espanto, e eu também, confesso, e abandonámos o local. Abandonámos o local e ficámos, não sei, já foi ali ao pé do técnico, ficámos à espera de fazer horas para o meu tio vir e chegar o avião. Portanto, nós não pudemos assistir à manifestação do 1º de Maio no estado que se passou a chamar 1º de Maio, que era o Pinamanique, por essa razão, porque estávamos à espera dele. E quais é que foram as principais mudanças que sentiu aqui em Leiria, logo, assim, imediatamente a seguir ao 25 de Abril? Olha, quer dizer, a euforia geral. Quer dizer, parecia que um rio que tinha conseguido transbordar a barragem. As pessoas andavam alegres, as pessoas não. Quer dizer, parece incrível como é que pessoas que eram sombrias e que até, do meu ponto de vista, eram afetas ao regime, ou na minha perspectiva, na minha maneira como as olhava, eram afetas ao regime, passaram a demonstrar um grande amor à liberdade. Isso foi a coisa que mais me confundiu. Para além de depois, quer dizer, verificar que toda a gente tinha ficado imensamente satisfeita com a Revolução. E eu não me esqueço de dias antes do 25 de Abril, de ter visto no telejornal, que na época começava às 9 horas e acabava às 9h30, ter visto no telejornal, dias antes do 25 de Abril, salvo eu, no fim de semana anterior, uma reportagem no estádio de Alvalade, em que o Marcelo Caetano lá vai e é ovacionado por um estádio cheio. Aquilo fez muita impressão. Porque estas coisas do futebol e da política, para mim, não eram novidade. E eu lembro-me do meu pai ter falado comigo muito, em 69, na crise académica de 69, e no final da taça, entre o Académico e o Benfica. O meu pai era um adepto da Académica, ferrenho. E nós seguíamos nós estávamos em Cabo Verde e nós seguimos esse jogo pela rádio, o relato pela rádio. E a Académica perdeu 2-1 nesse jogo com o Benfica. E teve quase a empatar o jogo e até podia ter ganho. Mas a verdade é que o meu pai contou-me o que é que significava aquela final da taça. E o que é que estava a acontecer em 69, que no fundo, a uma outra escala, era uma repetição daquilo que ele tinha vivido na crise de 61, 62. Muito embora em 69 tivesse sido muito mais duro e com outras consequências. Mas aquela manifestação de apoio aos estudantes que houve e que o meu pai me contou e que passava pelos relatos, pelo aquilo que era dito pelos locutores da rádio, nomeadamente o facto de os estudantes irem com as capas caídas, nós não víamos, ouvíamos. E o locutor dizia isso, meu pai, olha, isto é sinal de luto. E eu, mas luto porquê, pai? É luto por causa da crise académica. Os estudantes neste momento estão em luta e fizeram greve aos exames. E contou-me isto tudo. Contou-me esta história toda. Sabia disso, simultaneamente ao que se passava na rádio, na locução do relato do futebol. Fez muita impressão que o apoio que foi dado aos estudantes de Coimbra em 69 não tivesse tido o mesmo efeito em 74, com a saída do Marcelo Caetano ao estádio, em que ele foi aplaudido por toda a gente. E dias depois ao 25 de Abril, e toda a gente depois está satisfeita com o derrubo do regime. Foi uma coisa que me marcou e que de facto não consigo entender, ainda hoje. Nestes meses que se seguem ao 25 de Abril, aqui em Leiria, lembra-se de greves, de ocupações de fábricas, de ocupações de propriedades? Mais tarde. Logo a seguir ao 25 de Abril, não. Em 75, sim. Lembro. Começarem a haver ocupação de casas, de volutas. Casas, sim, lembro-me perfeitamente. Eu próprio sugeri algumas. Que idade é que já teria? Tinha 14, 15 anos. Portanto, tinha 15 anos, 16 anos. E de que maneira é que a população reagia a essas ocupações? Mal. A população reagia mal.
E aquelas que eu sugeri até não foram ocupadas porque depois os proprietários... Eram casas que estavam desocupadas. E que eu entendia que poderiam ter mais utilidade se tivessem ocupado e sugeri, as pessoas lembraram, é verdade, tens razão. E fizeram chegar essa informação a outras pessoas, não era eu que ia chegar que eu iria fazer. Mas não foram ocupadas, essas casas que eu sugeri não foram, porque foram, entretanto, montaram guarda às casas. Isso foi mal visto, foi mal interpretado, mal entendido, não foi bem visto, porque a Leiria é uma cidade muito conservadora, uma cidade que continua a ser uma cidade muito conservadora e não foi bem acolhida essa ideia. Não foi. Quem é que portanto, fazia... Era a extrema-esquerda. No Mas fundo era... habitantes de Leiria... Sim, eram pessoas de 19, 20 anos, mais velhas do que eu, mas que militavam em partidos de extrema-esquerda. Foi a ML, LCI, assim umas coisas. Tanto agrupamentos políticos que havia na altura. Tem alguma memória da campanha de alfabetização do verão de 74? Tenho. E participou em alguma parte dessa campanha? Não. Sentiu algum impacto aqui na zona de Leiria dessa campanha? Não senti. Sei que havia, sei dos métodos que eram utilizados, sei daquilo que se preparava, mas não tenho eco sobre isso. E depois neste processo, não é? Até o 25 de abril de 75, até às eleições, este processo de legalização, não é, dos partidos? Sim. Que partidos é que viu ganhar mais força ao longo desse ano aqui em Leiria? Aqui em Leiria, o partido que eu vi ganhar mais força, mais influência, foi sem dúvida o Partido Socialista. Sem dúvida. Era aquele partido que congregava, passou a congregar, no fundo, toda aquela margem da população que não se revia no Partido Comunista e nem nas suas orientações. E durante este ano, pronto, apesar de... 74, 75? Sim, até estas primeiras eleições, sim. Os seus pais aproximam-se de algum partido, filiam-se de algum partido? O meu pai filiou. O meu pai, digamos que se voltou a refiliar, digamos assim, entre aspas, mas filiando mesmo no PCP. Que já estava... Com quem ele estava ligado, sim. Estava ligado, mas sim. filia-se especialmente sim. com a sua mãe? Não, a minha mãe não se filiou a um partido, mas a minha mãe, de facto, sempre prefilhou, quer dizer, ou pelo menos, não sei em que ela vota, mas sei que ela nem sempre tem... Ainda é viva, o meu pai já faleceu há 20 anos, a minha mãe não. Eu sei que a minha mãe vota, nem sempre vota digamos, nas mesmas listas, mas o voto da minha mãe sempre vota à esquerda. E nesse primeiro ano, apesar de ainda... 75. Sim, nesse primeiro ano, apesar de ainda bastante jovem, teve alguma participação nessas campanhas, nessas ações? Não, as únicas coisas que eu fazia nessa altura eram pichagens, era escrever nas paredes frases contra o regime anterior, digamos assim, enaltecer a democracia e a liberdade. Andei a pintar aí, durante a noite andei a pintar, só mais nada. E era uma coisa que fazia com colegas de escola? Sim, com colegas meus, sim. Na coberta à noite, íamos comprar tintas, a sítios diferentes para não saberem quem é que escrevia, nós escrevíamos nas paredes. E que frases de ordem é que... Era viva a democracia, viva a liberdade, baixo o fascismo, eram coisas destas. E destes comícios, destas campanhas políticas, tem memória assim, de alguma coisa mais marcante durante este primeiro ano, antes destas primeiras eleições, não é? Não. O que se passa a seguir, de memória mais marcante, para além de todas essas campanhas e das movimentações que havia e das divisões, da fratura que existiu na sociedade portuguesa, consequência das opções políticas que cada um tomava e que empolgava os espíritos e que no fundo as pessoas viviam intensamente esse debate. O que me recordo depois é de 75 e dos assaltos às sedes dos partidos aqui em Leiria, dos assaltos a escritórios de advogados. Na segunda campanha, portanto? Em 75, sim. Em agosto de 75. Então, voltando ainda um bocadinho atrás, neste primeiro dia de eleição, não é? E que ainda não vota? Não vota em 75, para a Assembleia Constituinte, sim. Sim. Mas neste primeiro dia de eleições, como é que foi vivido em sua casa? Isso foi uma grande... Não quero saber, quer dizer, isso foi uma grande alegria, porque foi a primeira vez que os meus pais votaram. Isso foi vivido com muita intensidade. E por acaso até há um fenómeno curioso, é que em 1969 houve eleições para a Assembleia Nacional, em 69.
E o meu pai como eu há pouco lhe disse, era juiz em São Vicente, em Cabo Verde. E recebeu em casa as listas da União Nacional. Eu penso que ainda não era a Ação Nacional Popular, mas recebeu as listas do partido da situação, digamos, para votar, que era assim que se fazia. E o meu pai ficou ali com um dilema. Porquê? Porque, uma vez que tinha recebido aquelas listas, entendeu que deveria ir à Assembleia de Voto. Porquê? Porque isso foi falado lá em casa, ele explicou, ele e a minha mãe falaram nisso e eu estava presente nessa conversa. E o meu pai decidiu ir porque entendia que, apesar de ele não receber lá em casa e não ser segredo para ninguém que ele recebia lá em casa o tal deportado, entendia que deveria ir, a posição dele não lhe permitia não ir à Assembleia de Voto. E foi à Assembleia de Voto, cumprimentou as pessoas e não votou. Vai-se embora. Trouxe as listas com ele. Não as pôs lá na urna. E isto para lhe dizer que depois, em 75, pela primeira vez que vai votar, ele tem no fundo, para ele foi um motivo de grande satisfação e grande alegria ter conseguido, ainda em vida, exercer o direito de voto, porque não sabia, quer dizer, nós, no fundo, não sabíamos qual é que iria ser o futuro do regime e quanto mais tempo é que o regime iria durar. Foi com os seus pais? Não. E o ambiente na cidade nesse dia? Era de festa. Era de festa. Foram eleições muito participadas e foi aliás, como foi o recenseamento eleitoral, eu recordo-me disso, de ter ido ao recenseamento, porque me pediram para eu lá ir buscar os papéis para os recensear. Depois fui eu que os fui entregar na Câmara Municipal. Estava muita gente e as eleições foi um dia de festa. Um dia mesmo de muita participação cívica. E depois, quando há a aprovação não é, promulgação da Constituição da República, já em 76, como é que isto também foi vivido em sua casa? Esta promulgação desta Constituição? Uma casa em que ainda por cima o direito era... Sim, era. Exato. Quer dizer, uma das coisas, a Constituição foi bem recebida e uma das coisas que eu me recordo das conversas que nós tínhamos e daquilo que eu ouvia era do preâmbulo feito pelo Manuel Alegre, que tinha sido colega do meu pai em Coimbra. Era o preâmbulo. De facto, aquelas frases que ficam gravadas na Constituição, que ainda hoje lá estão, de que nós caminhamos no fundo, para uma sociedade sem classes. Que era aquilo que o meu pai queria, que a minha mãe queria, que o meu tio lutou. E, posteriormente, então, agora, não é, a esta aprovação da Constituição, temos as primeiras eleições, não é? As eleições autárquicas, as eleições para a Presidência da República, as eleições para a Assembleia Legislativa. Participou ativamente nestas campanhas? Não. Eu participei apenas numa, digamos que foi na campanha para as eleições presidenciais, apoiando o candidato Francisco Salgado Zenha, em que fazia parte de um comitê aqui em Leiria que dava apoio à sua candidatura. Foram as únicas em que participei. Isto ainda ativamente. Sem ter idade para... Não, já tinha, na altura já tinha. Foi então para em 80. Eleições que foram nestas já? Não foi eu que votei, mas aquelas em que, no fundo, fui convidado a integrar esse comitê. Mas o que digo, em 76 já pode, portanto, votar nas eleições? Não? Eu não sei, acho que não. 58, ainda não tinha 18 anos. Ok. E voltando agora aqui um bocadinho atrás, neste verão, primavera, quentes. No 75 ou 74? 65, sim. Até ao 25 de novembro, fala-me Sim. aqui depois destas tensões muito grandes aqui em Leiria. Sim. O que é que se recorda relativamente a isso? Eu não estava cá, tudo isso aconteceu em agosto. Estas grandes tensões aqui em Leiria aconteceram em agosto. Antes já vinham a acontecer algum tempo antes, na zona da Batalha, na zona de Rio Maior. Há o fenómeno das mocas de Rio Maior, em que no fundo eram
uma moca que nasceu lá para matar ou ameaçar, intimidar os comunistas. Em Rio Maior marcava a fronteira entre o norte, digamos, mais conservador, e o sul, mais, digamos, virado à esquerda, mas mais de influência mais para o Partido Comunista. Recordo-me em 75, já depois desses acontecimentos, ter ido passar férias à Beira Alta e de estar a conversar com indivíduos que eram do Partido Socialista, militantes do Partido Socialista, mas que eram quase clandestinos, porque não eram tolerados. Quer dizer, aquilo também foi algo uma realidade que eu não sabia, porque aqui em Leiria o Partido Socialista era um partido bem visto, digamos assim, pelo então PPD, mas lá em cima, no Norte, não. O Partido Socialista também era conotado como um partido que, sendo próximo do PCP, e as pessoas ligadas ao Partido Socialista não eram bem vistas, nem bem queridas, e provavelmente até se sentiriam inibidas de expressar publicamente as suas orientações políticas. Em que zona da Beira é? Beira Alta, Vila Nova de Paiva. E isso, de facto, foi para mim surpreendente. Essa conotação do Partido Socialista lá em cima no Norte, e aqui não tão conotado depreciativamente e, no fundo, como que hostilizado pelas populações locais. Recordo dos meus amigos, do meu núcleo de amigos mais forte, mais próximo, me terem relatado o que aconteceu aqui no 25 em agosto de 75, que foram os assaltos às sedes dos partidos, do MDP-CDE, dos outros partidos de extrema-esquerda, do Partido Comunista, dos assaltos a escritórios de advogados. O do meu pai não foi assaltado, porque o meu pai trabalhava no mesmo escritório, ocupava o mesmo escritório, com um solicitador que era do PPD. E, portanto, como havia ali aquela ligação, houve como que uma salvaguarda daquele espaço, porque atingindo um, poderiam, naquele descontrole, poderiam atingir também o outro, de forma que o meu pai foi um escritório que ficou preservado e não foi atacado, mas foram atacados escritórios de dois colegas meus. Que tinham, portanto, ligações ao Partido Comunista, sim. Injustamente, eu penso que foi mais uma retaliação por parte de pessoas que não gostavam deles do que uma questão de motivação política. As sedes foram assaltadas, houve grandes manifestações e eu não estava cá na altura. Estava de férias lá embaixo no Algarve, em Sagres, em 75. E acompanhámos isto à distância. Portanto, toda esta efervescência, todas estas perseguições, e ainda bem que eu não estava cá. E isso fez temer pela nossa segurança. Todas as notícias que nós recebíamos lá embaixo no Algarve, em Sagres, fizeram temer pela nossa segurança. E até chegámos a ponderar a ir dali para Marrocos, se houvesse algum problema. Que era fácil, era perto, a gente metia-se num barco, numa traineira e chegava a Marrocos num instante. Tiveram medo, portanto, de haver algum da perseguição processo política, sim. Sim. E quando chega ao 25 de novembro e há, portanto, Sim. como que um fim de um processo que tinha sido iniciado no 25 de abril e o início de uma nova forma de encarar esta nova democracia, também temeram esse retrocesso? Não. Quer dizer, aí houve não estávamos todos muito empenhados na construção de um outro tipo de sociedade. Eu também, à minha maneira. E aquilo que sentimos foi uma frustração, não mais do que isso. E que viria alguma coisa diferente. Eu acompanhei o 25 de novembro através de notícias que nos iam sendo dadas por um jornalista da ANOP, salvo erro, que era assim que se designava a agência noticiosa, que estava na ANOP, que era aqui de Leiria, e que estava nos escritórios da ANOP em Coimbra, e que nos ia dando informações pelo telefone dos telexes que ia recebendo lá acerca da evolução da situação. Aqui em Leiria não sentiu no próprio dia um impacto de... Sentia-se, quer dizer, aqui em Leiria o que aconteceu foi no fundo uma debandada para a base aérea de Monte Real, que era uma base aérea que estava
conotada como estando ligada ao movimento insurgente, digamos assim. E então houve muita gente de Leiria, muita gente que foi para a base aérea de Montreal, cercar a base, no fundo, para evitar e impedir que a base, os militares da base tomassem posição nesse dia e que não saíssem. No próximo 25 de Abril, nós celebramos os 50 anos, sim. da Revolução. O que é que acha mais importante celebrarmos nesta data, nestes 50 anos? Para mim, Sim. no fundo, foi a conquista da liberdade. E o que é A que possibilidade de poder estarmos aqui a ter esta conversa sem qualquer receio, sem qualquer medo. E que acha que... Acho que ter 13 anos, atravessar uma rua da cidade de Leiria à noite, meia-noite, 11h30 da noite, com um gasómetro. Um gasómetro é um aparelho que se usa em espeleologia. Aparelho que tem magnésio, que em contacto com a água provoca uma reação que dá luz. E essa luz é uma luz que era utilizada pelos espeleólogos, até porque só existe quando há oxigênio. E não havendo oxigênio, a luz apaga e eles sabem que estão em risco. Eu não era espeleólogo, mas era amigo tinha um amigo que era espeleólogo. E nessa época, nessa altura, estamos a falar de 72, 73, tinha havido uma série de explosões em Lisboa, de aparelhos explosivos, uns petardos, digamos assim. Tinham explodido em Lisboa, talvez de preparação do 1º de maio de 73. Nessa noite, eu estava a atravessar uma rua da cidade com esse meu amigo e trazíamos um gasómetro na mão. Eu tinha 13 anos, 14 anos, ele também. E houve um carro que passou por nós e que travou a fundo, deu uma viravolta e saíram 4 pessoas lá dentro do carro, cercaram-nos para perguntar o que a gente trazia. Nós mostramos o que é que era. Nós não sentimos medo, porque a gente também não sabia que não estávamos a fazer nada de errado e que aquilo era um equipamento da atividade a que o meu amigo se dedicava. Mas sabemos que era a PIDE que nos estava a interpelar. É evidente que eu poder andar livremente pelas ruas, poder estar livremente a falar consigo, não ter medo de o fazer, não ter receio, consequências de represálias, para mim foi a maior conquista. Acha que, tanto o seu pai como o seu tio, depois de toda esta atividade e desta luta por esta conquista, passados estes 50 anos, estariam contentes com aquilo que deixaram? Não. Aquilo que eles queriam, o legado que eles queriam ter deixado às gerações vindouras não foi esta democracia que nós vivemos. Eles pretendiam uma democracia mais avançada e eu também tive esse sonho, também tive essa ilusão. E essa ilusão, no fundo, eu gostaria, e o meu pai sempre me ensinou que nós devíamos ser espíritos livres e manifestar sempre, ao longo da vida, uma chamada, digamos, uma curiosidade sempre incessante de procura do conhecimento, de procura de saber mais, de procura de cultivar-nos mais. Sempre me transmitiu essa ideia e sempre fez, eu sempre quis que eu de facto o legasse também aos meus filhos. E eu tinha a esperança de que numa geração fosse possível que as pessoas tivessem mais curiosidade de saber o porquê das coisas e se tivessem mais interesse pela causa pública. E para mim é um desencanto total assistir, verificar que em muitos aspectos essa curiosidade, esse empenho, essa luta que os jovens tinham na altura do meu pai, na altura do meu tio pela conquista da liberdade, esmoreceu e não existe. Hoje em dia, creio que as pessoas destas novas gerações não fazem a maior ideia do que era o regime que se vivia antes do 5 de Abril, da repressão, digamos, do medo, das mordaças que cada um tinha em si. Que sentimentos ou que memória é que guarda, que memória maior, que sentimento maior é que guarda desse dia de 25 de Abril de 64? A maior memória que eu guardo é a alegria com que eu vivi. Porque eu não duvidei nunca, por acaso, não me pergunto porquê, mas eu nunca duvidei, a partir do momento em que eu soube que estavam militares de facto na rua, que aquele dia, aqueles militares, significavam uma libertação. Não duvidei. E foi.
E há duas pessoas que eu gostaria aqui de lembrar, desse 25 de Abril. Um deles, de facto, é um lugar comum dizê-lo, o Salgueiro Maia, e outro, o Ernesto Belo Antunes. Sendo dois militares de Abril, e sendo dois militares, um deles que não teve participação ativa nos tempos que se seguiram ao 25 de Abril, como foi o Salgueiro Maia, como sabe, recusou todos os lugares, todos os cargos, todas as, no fundo, as prebendas que lhe quiseram dar. Outro, o Ernesto Belo Antunes, que se situaria, digamos que, na barricada oposta àquela em que eu estava, em que eu me colocava. Mas o Ernesto Belo Antunes era um homem sério, era um homem, de facto, de grande envergadura intelectual e era um verdadeiro patriota. E eu, de facto, hoje revejo muito nos exemplos dessas duas figuras, do Melo Antunes e do Salgueiro Maia.